pessoas lindas, meu nome é Alice e sejam todas muito bem-vindas de volta ao meu canal. Bora para mais uma atualização das minhas leituras nos últimos 2 meses? Nesse quadro aqui eu conto para vocês como foram as minhas viagens e leituras nos últimos 2 meses. Contos lidos e os abandonados. Gosto de trazer atualizações para vocês a cada 2 meses porque nem todos os livros, histórias que eu li, eu trouxe vídeo aqui pro canal. E além disso, nem sempre eu leio tanto num mês, então eu prefiro juntar 2 meses que eu acho que fica mais fluido pra vocês. Só não rolou a atualização de 2 meses lá no começo do ano, quando eu comecei a fazer esse quadro, porque eu botei o que eu li em janeiro, fevereiro e março, já que eu li em menor proporção. Mas aí, quando chegou abril e maio, eu vi que eu li um pouco mais, então eu resolvi trazer antes. E agora eu vou trazer pra vocês o que eu li em junho e em julho. Os outros vídeos desse quadro estão disponíveis na playlist, que eu vou deixar o link disponível aqui na descrição. Se você gosta de vídeos com atualizações de leituras, não esquece de deixar gostei aqui embaixo e também de se inscrever no canal, porque assim você não perde as próximas atualizações que vierem por aí. No finzinho de maio eu comecei a ler uma história que eu só terminei no início de junho, por isso que ele não entrou no vídeo anterior. Esse livro, no caso, se chama Entre Livros e Fios Dourados e é de Lolline Hunters. É um livro que está disponível em formato de e-book para compra e empréstimo na página da Amazon e existem alguns exemplares físicos que foi feito em financiamento coletivo com o Se Liga Editorial. Então algumas pessoas têm exemplar físico dessa história. Nessa história mágica, eu conheci a humana Lola, que é contadora de histórias. Ela ficou bastante conhecida justamente porque tem uma forma mágica de contar as histórias. Mas para além disso, Lola também escreveu a sua própria história e passou a ficar ainda mais conhecida. Por isso, foi convidada para participar da Bienal de Aéter. E chegando lá, Lola conheceu a maravilhosa sem paciência bibliotecária Natália, que inclusive odeia escritores. Mas Lola se mostrou uma pessoa diferente para ela. E assim eu pude acompanhar em 165 páginas todo o desbravar de Lola durante essa Bienal, que inclusive me deu muita saudade da Bienal do Livro Bahia, que foi a primeira que eu fui, a desse ano. Inclusive tem vlogão aqui no canal, se você não conferiu ainda, vai lá conferir, tá muito legal. E para além disso também pude ver o desenvolvimento da relação dele com Natália. Uma história muito especial que eu dei 4,5 estrelas. Logo após essa história, eu li Imogen, obviamente, de Becky Albertalli. Uma história super devorável de 384 páginas que tem vlog de leitura aqui no canal, hein? Link disponível aqui na descrição. Mas dando um resuminho pra vocês, nessa história a gente conhece Imogen, que é uma garota que acredita ser obviamente hétero. Não apenas porque ela própria acha isso, mas porque outras pessoas a convencem disso. Até que ela vai visitar uma de suas melhores amigas que está na universidade. E lá, Imogen começa a entender muito mais de si mesma. Ela começa a descobrir mais coisas de si e entender que talvez ela não seja tão obviamente hétero assim. Essa é uma história super leve de autodescoberta que eu dei 5 estrelas e ela está disponível em formato físico e também em formato de e-book, mas não disponível no Kindle Limited, tá bom? Depois dessa história, eu comecei a ler Passos de Liberdade, de Lívia Ferreira. Comecei a ler essa história porque ela é uma das minhas histórias que foram quase esquecidas. Ela faz parte da minha maratona literária, lendo livros quase esquecidos, que se você não tá fazendo parte ainda, te convido pra fazer. A gente tá no 2º ciclo, que termina dia 31 de agosto, e depois a gente vai recomeçar outro ciclo, tá bom? O link pra maratona tá disponível aqui na descrição. E além disso, tem um vídeo aqui no canal falando mais sobre essa maratona, dando mais detalhes sobre o que ela é, finalidades, como vai funcionar tudo. Então eu vou deixar o link também aqui na descrição, junto com o link da maratona, porque aí você vai lá, conhece mais sobre ela e aí vem participar com a gente. E meio que junto a esse início de leitura de Passos de Liberdade, eu também comecei a ler A Sociedade do Amor, de Bruno Barbosa, que quem acompanha minhas lives sabe que é Rodrigo Bruno. No entanto, junho foi um mês muito complicado para as minhas leituras, porque eu viajei. Eu tinha que deixar tudo organizado aqui no canal para suprir o tempo que eu estaria fora, né? Que eu viajei para o São João, inclusive tem vlogs de viagem aqui do São João. Se você não assistiu ainda, também os links vão estar na descrição.
E aí eu fiquei muito conturbada e eu não consegui ler mais nada direito. Eu li algumas páginas de Passos de Liberdade, li algumas páginas também de Sociedade do Amor, mas eu não consegui finalizar essas histórias em junho. Ruim que eu não consegui ler, mas bom porque eu me diverti bastante. E não que eu não me divirta lendo, tá? Só que são coisas diferentes. Aí, em julho, eu retomei essas duas leituras. Não imediatamente, porque eu tinha uns trabalhos pra cumprir, mas assim que foi possível, eu recomecei, né? Na verdade, eu continuei a ler A Sociedade do Amor, que é uma história de 183 páginas, onde eu conheci Saulo, um executivo que vive uma vida tranquila, apesar de uns fantasmas do passado às vezes rondarem a cabeça dele. E em meio a trâmites de negócios que vão impulsionar ainda mais a sua carreira, ele descobre que a financeira que a empresa que ele trabalha vai comprar é justamente do seu ex-noivo. Seu ex-noivo é um dos sócios dessa financeira. Agora imagina o caos que é isso, já que Saulo ainda nutre saudades por esse ex-noivo. Apesar de que, além da saudade, ele também nutre um rancor no seu coração, afinal, ele foi traído por esse ex-noivo. Tanto que por isso que o relacionamento deles terminou. E a gente se depara com esse desenrolar de como essas tramitações vão acontecer e nesse grande possível reencontro de Saulo com Marcos. Essa é uma história dividida entre as cidades de Recife e São Paulo, além de que também tem personagens secundários adoráveis. Tem referências musicais maravilhosas e hots de tirar o fôlego. E eu dei 4,5 estrelas pra essa história que está disponível em formato de e-book para compra e empréstimo na página da Amazon. Por conta desse intervalo caótico que deu aí nas minhas leituras, por conta de viagem, demandas e coisas e etc, e leituras quebradas, aconteceu um desastre. Que desastre foi esse? Eu fiquei de ressaca literária. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal falando sobre ressaca literária e dando dicas pra vocês de como sair da ressaca literária. Curiosidade, eu gravei esse vídeo beirando entrar na ressaca literária. Olha só! Qual é o meu método de me curar de ressaca literária? Lendo histórias conforto. Foi por isso que em julho eu também li Para Todos os Garotos que Já Amei. Não apenas o 1, mas a trilogia. Que assim, gente, eu li o 1 pra me curar. Se eu li o 1, eu tinha que ler o 2, já que eles são bem entrelaçadinhos. E se eu li o 1 e o 2, eu tinha que ler o 3 pra fechar logo a história de vez, né? E inclusive tem vlogs de leitura dos 3 aqui no canal, links pra eles também estão disponíveis na descrição. Nesses livros que tem em média 300 páginas, nós conhecemos a querida Lara Jean. Lara Jean é uma jovem que tem medo de mudanças e cria muitas fanfics sobre a própria vida dentro da cabeça dela. E pra cada garoto que se apaixonou, ela escreveu uma carta. Uma carta de despedida, mas ainda assim de amor. Até que um caos se instaura na vida de Lara Jean, afinal, as suas 5 cartas de amor foram enviadas aos remetentes. E por conta disso, ela tem que começar um namoro falso com um deles para poder equilibrar toda essa situação que é gerada. O livro 1 fala sobre essa relação falsa que ela precisa estabelecer com esse rapaz, como ela vai lidar com tudo isso, todos os sentimentos que partem a partir disso. O livro 2 é sobre o relacionamento de verdade que ela passa a viver com ele, não mais uma fanfic dentro da cabeça dela, né? E como ela vai lidar com esse relacionamento, como ela vai lidar com esses sentimentos, como ela entende o que é um namoro de fato. E o livro 3 é sobre as mudanças que podem acontecer na vida dela porque ela está indo para a universidade. E como ficam os sentimentos dela em relação a ela mesma, a esse namorado e à família dela, se ela precisar se mudar para muito longe. Como eu sempre gosto de salientar, essa história é sobre Lara Jean. Todos os 3 livros são sobre ela. São sobre as relações dela e os sentimentos dela. Esses 3 livros estão disponíveis em formato físico, em formato de e-book e também em formato de audiobook. E depois que eu me curei da minha ressaca literária de vez, eu terminei de ler Passos de Liberdade de Lívia Ferreira. E nossa, voltar a ler depois de estar curada da ressaca é tão bom, gente. Eu li o resto da história, que faltava assim bastante páginas, em uma noite e uma manhã. Uma coisa que eu tava demorando dias pra ler, porque a ressaca tava realmente me pegando bem forte. Em Passos de Liberdade, eu conheci Faiola e Chiesa, que se conhece de forma nada agradável, com Faiola dando um banho de bebida em Chiesa. Já pode imaginar por aí que deu ruim, né? Agora imagine só que ambas estudam na mesma universidade. Não apenas isso, em prédios próximos. E em 167 páginas a gente presencia esse ranço inicial
e se transformando ao longo dos meses, onde elas vão ver que tem mais coisas em comum do que imaginam. Para essa história aqui, eu dei 4,5 estrelas e ela tá disponível em formatos de e-book e físico, além de que também tá no Kindle Limited para empréstimo. E para finalizar julho, eu li Combate de Corações, de Dan Rodrigues. Essa aqui é uma comédia romântica quileana super delicinha de ler que se passa nas Olimpíadas de Paris de 2024. Os protagonistas dessa história são lutadores de luta greco-romana e que também vão precisar criar um namoro falso para poder se livrar de um problemão que eles se enfiaram. Mas, além dessa trope, tem mais algumas que a gente adora. Para saber mais, confira o vídeo que saiu sobre essa história aqui no canal, o link também vai estar disponível na descrição. E pra essa história aqui eu dei 5 estrelas. E essas foram as histórias que eu li em junho e julho de 2024. E aí, você já leu alguma delas? Tem vontade de ler alguma? Caso não tenha lido e vá as ler, por favor, peço que você sempre verifique a classificação indicativa das histórias, tá certo? Elas têm classificações indicativas diferentes, porque elas têm gatilhos diferentes e abordagens diferentes de assuntos. Então, tenha responsabilidade na hora de ler. Depois vem aqui e me conta nos comentários o que foi que você achou delas. Muito obrigada por ter assistido até aqui, ter se inscrito neste canal e ter deixado seu gostei desse vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.